transformar o seu setup positivamente é mais fácil do que você pensa. Então eu vou te mostrar 5 opções que fazem diferença, que aquele um upzinho desse um item já ajuda demais. É claro que isso aqui não é um top 5, esse daqui é o que mais vai transformar, esse daqui é o que menos vai transformar. É só um vídeo de 5 coisas que fazem o seu PC mudar. Algumas são estéticas, algumas são de performance e algumas são de qualidade de vida, né? De qualidade de como que vai ser o seu tempo passando ali dentro. Na verdade, basicamente todas as peças de um PC ou de um setup completo em si, eu poderia colocar aqui que realmente transformam. E eu tenho razão para cada uma delas. Mas eu fiz uma listinha de 5/6 aqui para vocês verem. O primeiro que eu vou fazer é uma mudança totalmente estética, que transforma o seu setup esteticamente, mas não, na verdade não é totalmente estética. Já vou explicar. Que seria o gabinete. Quando você pega aquele gabinete mais antiguinho e troca por um gabinete mais novo, mesmo sem trocar nenhuma parte de hardware de dentro do gabinete, você ainda vai ver que ele já vai dar uma transformada. Você pegar o seu hardware e começar e colocar ele de um jeito que ele fique mais bonito, deixa um setup bem legal. E é claro que com um gabinete bom, não é só a estética que vai mudar. Você vai começar a ter um fluxo de ar melhor, daí os seus componentes não vão estar tão aquecidos assim, consegue ter uma experiência melhor no geral. Até na maioria das vezes uma experiência mais quieta também, né? Se você sair daquele gabinete com os fãs moleques, que vão estar sempre rodando a 100% de velocidade, para um gabinete que tem as fãs PWM, que ele consiga mais ter um controle mais certinho, aqueles gabinetes que já vem com uma controladora PWM, que daí você conecta todos os fãs ali e ele já faz todo o controle bonitinho para você, você consegue ter um uso super agradável a partir disso. Então o gabinete é uma das melhores opções para você que quer dar um up principalmente estético no seu PC, mas é claro, dá uma ajudadinha ali também no fluxo de ar, na temperatura em geral. O segundo upgrade que dá um up real no seu setup é memória RAM. Quando você sai ali dos seus 8 GB de memória RAM e vai para 16, você imediatamente sente como se fosse um PC novo. Você consegue abrir mais abas no seu navegador, por enquanto que você está em call, por enquanto que você está jogando, começa a abrir ali um mundo de possibilidades de você fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Você começa a melhorar a função a sua possibilidade de fazer coisas multitarefas ali, né? Depois de um tempo que você sai ali só poder estar com o Discord e o seu jogo aberto para ter um vídeo tocando na segunda tela, uma musiquinha de fundo, um Twitter aberto no lado para você dar uma olhada, uma outra rede social, você vai ver que você consegue começar a usar o seu PC muito mais. E aquilo, esse up que eu falei, né, foi específico de um 8 para 16, mas não seria só isso, sair de 16 GB para 32, você também acaba sentindo. E até mesmo do 32 para 64, 64 para 128 e assim por diante. Por quê? Basicamente, como é que funciona o Windows em si, né, o sistema operacional? Ele vai usar o quanto de RAM tem disponível para ele usar. Se ele tem menos RAM, ele vai utilizar menos RAM. Se ele tem mais RAM, ele vai utilizar mais RAM exatamente para deixar o seu PC mais rápido. Ele sabe muito bem quando que ele pode usar mais RAM e quando ele tem que dar uma paradinha ali, segurar para deixar você, o usuário, controlar o que ela vai fazer. Então, um PC com 128 GB de RAM e um PC com 8 GB de RAM, se a gente ligar os dois ao mesmo tempo, tipo só o Windows padrão, os mesmos aplicativos, a quantidade de RAM vai ser diferente. Por quê? Porque o Windows sabe, eu tenho toda essa RAM, deixa eu jogar muito mais coisa para dentro dela para o PC funcionar mais rápido. Então, quando você dá esses ups, dá uma bela de uma diferença. Se o seu PC é principalmente para jogar, 32 GB de RAM é mais que o suficiente atualmente. Mas é claro, 16 é basicamente o mínimo para o PC gamer agora. Então o próximo passo, que seria o 32, né, sair de 2x8 para 2x16 ou 4x8, é o próximo passo. Mas você já tem aí uma quantidade muito boa de RAM. Eu tenho 32 GB de RAM no meu PC. Raramente eu uso mais de 30, e olha lá, raramente eu uso mais de 25 a maioria das vezes, e fico de boaça, exatamente porque o meu PC
PC sabe que ele pode usar mais RAM do que ele poderia usar se ele tivesse ali com 16 GB de RAM apenas. O terceiro upgrade que transforma qualquer setup, eu coloquei dois juntos, que seria a placa de vídeo e ou o processador. Mas eu acho que é principalmente a placa de vídeo, porque é onde a gente mais vai ver o FPS subir nos jogos, né? Se você sair de uma geração mais antiga de placa de vídeo, comprar uma geração de penúltima geração e começar a usar as novas tecnologias, a nova potência, na verdade, você consegue ver uma diferença muito grande na hora de jogar os seus jogos. E é claro que o processador acaba não ficando para trás nisso também. Se você tem um processadorzinho de entrada e você vai, por exemplo, para um 5800X3D, para um 9800X3D, exagerando aí já, você consegue sentir uma diferença muito clara na hora da performance dos seus jogos. E é claro, do processador, você sente uma melhoria, uma rapidez no sistema no geral, né? Você consegue dar Alt Tab mais fácil, você consegue visitar os seus arquivos mais rápido. É claro que isso também tem a ver com SSD, mas é algo que no geral você consegue ter um uso muito mais de boa. É uma ótima opção, mas é claro, é uma das opções mais caras dessa lista aqui. E o quarto upgrade que eu vim falar para vocês é um item importante, não necessário, mas super importante se você quer manter um PC bonito e, é claro, bem refrigerado, que seria um water cooler. Quando você sai de um cooler box ou até mesmo de um air cooler normal mesmo, aqueles de torre, e vai para um water cooler, você facilmente sente a diferença na temperatura do seu PC no geral, e é claro que na maioria das vezes ele fica esteticamente muito mais agradável, né? Porque normalmente o water cooler ele é um pouco mais bonito, ele ocupa menos espaço para você ver os restos dos componentes também. É claro que colocando um water cooler ali, você tem que fazer um cable management, né, uma administração dos seus cabos um pouco mais completa, um pouco mais organizada por si só, porque você tem mais espaço aparecendo, não tem um blocão em cima do seu PC bloqueando ali boa parte da visão. Agora você tem que manter ele mais organizado. Mas se você faz isso de uma maneira certa, você pega um water cooler da hora, você vê que faz uma diferença muito grande esteticamente, tá? E é claro que está saindo de um air cooler, saindo de um cooler box para um water cooler de 240, 360 milímetros, faz uma bela de uma diferença na temperatura do seu processador também. E, consequentemente, acaba fazendo uma bela diferença também na temperatura do resto do seu PC. Por quê? O water cooler, como é que ele faz? Ele tá pegando o calor que tá vindo no processador e com o líquido dele, pegando esse líquido e levando lá para o radiador. Esse radiador, na maioria das instalações, já tá jogando o ar quente diretamente pro lado de fora do gabinete. Então o ar quente do processador, que num cooler box, num air cooler, iria para dentro da própria case e daí seria jogado para fora, nem entra na própria case direito. O ar quente já vai direto pela água do water cooler, direto para o radiador, que é já dissipada para o lado de fora, o que acaba sendo bom para a temperatura geral do seu PC, não só apenas do seu processador. E por último, um que eu acho que é um dos principais ups no seu setup, que é basicamente o que você mais vai olhar durante o uso dele, que seria o monitor, né? Se você sair de um monitor HD ou Full HD para o Quad, você vai sentir uma diferença extrema. E isso eu só tô falando de resolução. Você sair do 1920 para 1080, para 2560 para 1440, você vê que é muito mais espaço de tela para você usar rede social, para você trabalhar e também para você jogar. Você consegue ver muito mais detalhe. Eu peguei um monitor Quad HD pela primeira vez em 2021, então faz uns 4 anos que eu só jogo em monitor Quad HD em casa. E uma das principais diferenças que eu vejo toda vez que eu abro o Valorant em outro PC, principalmente aqui nos nossos testes na Terra, é que me incomoda, principalmente o Valorant, que foi um dos jogos que eu mais joguei nesse período, é que eu não consigo ver o detalhe, tanto o detalhe dos personagens em si. Por quê? Porque no Quad HD você consegue ver muito mais detalhe, é muito mais resolução. No Full HD você perde isso. Você consegue ver o personagem? Sim. Você consegue reconhecer ele? Claro, é fácil de reconhecer. Mas você não consegue ver os detalhes dele. Isso foi um up que eu adorei, mas é claro que para você ir pro Quad HD, para dar esse pulo pro Quad HD, você precisa ter um PC que vai aguentar no Quad HD. Mas o bom é que tem vários jogos mais leves que você consegue rodar no Quad sem problema nenhum. E é claro que outra diferença que um monitor novo faz no seu setup é você sair dos 60, 75, 100 Hz para 165, 180. E eu acho que essa é uma das diferenças mais gritantes
importantes que você pode fazer no seu PC gamer. A primeira vez que você sai do monitor que não tem frequência alta para um monitor que tem frequência alta, você sente que você está em outro universo. Parece que é a primeira vez que você está realmente jogando aquele jogo. E olha que eu sempre fui acostumado em jogar no 75 Hz, mas quando eu fiz o pulo para 165 Hz, fez uma diferença abismal. E é claro que em questão da minha mira mesmo, melhorou muito. Por quê? Porque fica muito mais fácil de mirar quando você tem um monitor com uma frequência mais alta. E olha que eu só usei, por exemplo, um monitor 360 Hz uma vez. E esse eu já achei absurdo. É claro, dar um pulo do 180 Hz para 240 não é tanta coisa assim. Agora, eu que tô acostumado a 165, quando eu fui jogar no 360 pela primeira vez, fez uma diferença insana, beleza? Então, aí na descrição vai ter alguns modelos desses itens que eu passei para vocês darem esse up no seu PC. E claro, se você tiver com alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, algum comentário, é só falar aí embaixo. E não esquece de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.